Sintam-se todos cumprimentados, eu sou Bresto Mané Fungulano. Hoje vamos falar sobre aplicações do campo magnético bússola e o campo magnético terrestre. Neste caso, o que vai ser o campo magnético? O campo magnético é uma região do espaço onde se faz sentir reações magnéticas entre os ímãs. Dentro do campo magnético nós vamos encontrar o magneto, ou simplesmente chamado de ímã. Ele que é um objeto que vai provocar o campo magnético em sua volta. Bom, onde é que se aplica o campo magnético? O campo magnético é aplicado em vários contextos, mas aqui vou realmente tratar sobre a bússola. O campo magnético é aplicado na bússola. Mas bom, o que seria a bússola? A bússola é um instrumento de orientação geográfica. Ele que permite, ele vai permitir que seja usado na Terra para a orientação do homem, para achar uma determinada direção. Neste caso, a bússola é um instrumento de orientação geográfica que vai ser usado na Terra para se encontrar uma determinada direção. Ela tem a função de nos mostrar uma determinada reação. Desculpa, uma determinada direção. Mas bom, como é que é o funcionamento da bússola? Como vocês podem ver na imagem a seguir, vocês vão ver que aí na bússola existe uma pequena agulha magnética. Existe uma pequena agulha magnética. E esta agulha magnética, a agulha é de um aço magnético, é de um aço magnetizado, que vai rodar livremente com o objetivo de alinhar-se segundo um determinado campo magnético. Mas bom, como é que funciona a bússola magnética? A bússola magnética, ela funciona da seguinte maneira. A agulha do aço magnetizado, ela roda de uma forma, a agulha do campo magnetizado, ela roda de forma que o seu polo norte aponta ao seu polo sul do campo magnético terrestre, cuja direção pretende-se conhecer. Então, nós vamos falar aqui do campo magnético terrestre. Vamos supor que esta é a nossa Terra. E temos, vamos supor que esta seja a nossa Terra. E nós temos aqui os nossos polos: norte, sul, oeste e leste. E vamos supor que aqui tenhamos um ímã. Este é o nosso ímã. Bom, este é o nosso ímã. Como vocês podem ver, eu tentei fazer aqui um esboço daquilo que poderia ser a nossa Terra. Então, aqui existe a nossa Terra, que tem o polo sul, o polo norte, o polo leste e o polo oeste. Então, suponhando que tem esta agulha magnética, que tem uma agulha magnética que varia a sua posição. Vamos notar que esta agulha magnética aponta para aqui. Aponta para aqui. Então, por que ela aponta para aí? Ela aponta para aí porque com certeza existe aqui um campo magnético que faz com que, esta bússola, a bússola neste caso, esta é a nossa Terra, vamos supor que este ímã está dentro de uma bússola. O campo magnético faz com que a bússola oriente-se nesta direção. Oriente-se nessa direção norte. Então, mas por quê? Vou tentar explicar de uma melhor forma. Nós vamos notar que aqui existe um campo magnético que vai fazer com que a bússola oriente-se ao polo norte. Existem o que chamamos de linhas magnéticas, linhas do campo magnético. As linhas do campo magnético, elas saem do polo sul, elas saem do polo sul geográfico ao polo norte geográfico. De que maneira? Elas saem do polo sul geográfico ao polo norte geográfico. Elas saem do sul geográfico ao polo norte geográfico. E assim sucessivamente.
e assim sucessivamente. Né? Elas saem daqui e vêm entrar aqui. Eu disse que elas saem do sul geográfico para saem do sul geográfico para o norte geográfico. Esta terra também, em si, ela se comporta como um determinado ímã. Vamos tentar fazer um outro esboço aqui da terra. Ela vai se comportar como um determinado ímã. Este é o nosso ímã. Aqui temos. Este é o nosso ímã. Esta é a nossa terra. Este ímã está dentro da terra. Simplesmente coloquei assim para uma melhor explicação, né? Uma melhor simplificação, uma melhor explicação neste caso. Vamos ver que a terra comporta-se como um ímã. Né? Em que aqui nós vamos ter o nosso, o que chamamos de sul magnético. E aqui norte magnético. Né? Norte magnético. Voltando para aqui, nós aqui no Polo Norte, como vocês podem ver de acordo com a Terra, vocês vão notar que aqui, existe o nosso Sul magnético e aqui existe o nosso Norte magnético. Aqui existe o nosso Sol magnético. Este norte apenas é o norte geográfico. Este é o sul magnético. O sul magnético, né? O sul magnético encontra-se próximo do norte geográfico, enquanto que o norte magnético encontra-se próximo do sul geográfico, né? Então, a esta diferença nós vamos chamar ela de declinação geográfica. Chama-se declinação geográfica. Então, aqui também importa nos tratar hoje sobre o eletroímã. Vou falar aqui do eletroímã. O que seria o eletroímã? Né? Como diz, o ímã é um objeto que cria o campo magnético em sua volta. Né? O ímã provoca o campo magnético em sua volta. O eletroímã é um ímã eletrônico. Neste caso, ele vai funcionar como se fosse um ímã eletrônico que precisa de corrente para o seu funcionamento. Ela vai precisar de corrente para o seu funcionamento. Né? Ele é um dispositivo que utiliza corrente para gerar um campo magnético. Aqui, para criar um campo magnético, precisa que haja necessariamente a passagem de corrente. Mas bom, onde que se aplica o eletroímã? O eletroímã é aplicado em campainhas elétricas, aquelas nossas campainhas elétricas que encontramos em casa, nas escolas, em vários outros setores. Elas lá contêm um eletroímã que vão criar um campo magnético utilizando a energia, que possibilita assim com que haja aquele som que vocês conhecem, o trrr, trrr, trrr. Ele também é aplicado em guindastes. O que são guindastes? Guindastes são aqueles transportes de peças de ferro, aqueles transportes que carregam carro, né? O ímã magnetiza no carro, o que vai permitir com que o guindaste levante o carro a uma determinada altura ou uma determinada posição que pretende se colocar aquele objeto. Ele também é aplicado em motores de corrente contínua. Quais são os motores de corrente contínua? Motores de corrente contínua, para querer falar de motores de automóveis, né? E ele também é aplicado em motos, né? Em motores a pilha, que são usados em carrinhos de ferro, etc. por ali. Bom, o que nos importava tratar hoje era exatamente isto: aplicações do campo magnético, a bússola do campo magnético terrestre e o eletroímã. Vamos lembrar que eu disse que o campo magnético é uma região do espaço. O campo magnético é uma região do espaço em que se faz sentir a interação ou reações magnéticas entre os ímãs. E eu disse que eles se aplicam em bússolas, que a bússola é um
instrumento de orientação geográfica usado aqui na Terra que permite se encontrar uma determinada direção. E eu disse que na bússola existe uma pequena agulha magnética, né? Esta agulha magnética que é de aço magnetizado, ela que vai rodar livremente com o objetivo de alcançar ou de conhecer uma determinada direção. Eu disse que a bússola funcionava da seguinte maneira: a agulha magnética roda de uma forma que o seu polo norte aponte para o polo sul magnético terrestre, cuja direção pretende-se conhecer. Também falamos do campo magnético terrestre, onde existe o polo norte, o polo sul, o polo leste, o polo oeste. Temos um ímã que vai se encontrar, um ímã que vai na direção do sul magnético, onde provavelmente aqui existe um campo magnético, por isso que ele é orientado nesta direção. Também falamos que a Terra comporta-se como um ímã e ela contém o seu sul magnético e o norte magnético.